Olha, nesta terça-feira, o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba será alvo de uma análise do Conselho Nacional do Ministério Público sobre possíveis infrações no cargo. E para falar mais sobre esse processo, gentilmente nos atende justamente o procurador da República, Deltan Dallagnol. Procurador, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Olá, Thiago, uma alegria, uma honra para mim estar mais uma vez com vocês e com os ouvintes da Jovem Pan. Nós é que agradecemos. Procurador, claro que nos últimos meses a gente está acompanhando uma discussão muito grande sobre o futuro da Lava Jato, sobre possibilidade de minar essa operação que revelou esquemas importantíssimos de corrupção aqui no Brasil e o combate aos bandidos de colarinho branco. Eu pergunto, o senhor acha que esse processo contra o senhor é uma forma de atacar a Lava Jato? Tiago, o que a gente viu ao longo da operação é que a primeira medida que os investigados tentaram adotar eram recursos habeas corpus no sistema de justiça. O que acontece é que, embora a revisão das decisões, dos atos, seja algo natural no sistema de justiça, a gente fez um levantamento aí com mais de 1.200 habeas corpus e mais de 85% das decisões e atos foram confirmados. Então, não alcançando sucesso, eles passaram a buscar outras arenas para retaliar. Uma das arenas foi a arena do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Lá eu sofri já pelo menos cerca de 50 reclamações disciplinares. Uma reclamação disciplinar é um pedido de alguém para que seja punido. Não significa que isso seja analisado a consistência e passe para uma fase seguinte de processo disciplinar. Não. O que acontece é que eu sofri cerca de 50 reclamações disciplinares, elas vêm sendo sistematicamente arquivadas. Eu jamais sofri qualquer processo disciplinar, que é a próxima fase, por qualquer ato em investigação ou processo. Não. Sofri dois, sim, por opiniões que eu dei em redes sociais, manifestações que eu fiz, como o cidadão tem direito de fazer manifestações usando o direito à liberdade de expressão. Fiz mais de 500 ao longo de toda a Lava Jato, sempre respeitosas, com cuidado, mas exercendo o direito de crítica, porque é pela crítica, pelo direito de manifestação que a gente aperfeiçoa as instituições da democracia. Bom, gerando agora os nossos comentaristas, Rodrigo Constantino. Pois é, procurador, bom dia. O que fica patente para quem está acompanhando de fora isso é que não acusam o senhor de nenhuma irregularidade concreta, né? E isso configura realmente a ideia de que há aí uma perseguição mesmo para tentar asfixiar a Lava Jato. Eu acho que combater ou denunciar eventuais excessos é parte do jogo, né? Mas o que chama atenção, pelo menos para quem está de fora, é que não há nada concreto apresentado. Eu queria só que o senhor comentasse isso. De fato, é uma perseguição e estão produzindo, inclusive, pretextos para calar um cidadão. É isso, uma perseguição, inclusive, à liberdade de expressão de um cidadão. É isso que está acontecendo? Rodrigo, não só não existe nenhuma investigação, nenhum ato de processo disciplinar instaurado em relação a nossos atos e investigações e processos, como a nossa conduta vem sendo sistematicamente confirmada, tanto pelos tribunais como no âmbito do próprio Conselho Nacional. E mais, quando a gente olha os precedentes que existiram no próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que afastaram procuradores ou que examinaram o afastamento de procuradores por falta, sempre estava presente um componente de omissão, de ineficiência. Eram pessoas que mal iam trabalhar, eram coisas muito graves, nada parecido com a minha realidade, algo totalmente diferente da minha realidade. Então, eu acredito que não existe, assim, olhando os precedentes do Conselho Nacional, olhando os fatos, não existe fatos que embasem esse afastamento. Por isso que o que está em jogo, muito mais do que Deltan, amanhã, é a própria independência do Ministério Público. A questão é, nós vamos continuar tendo liberdade para atuar contra poderosos, sem ficar com medo de ter retaliação. A sociedade quer que procuradores e promotores tenham essa liberdade sem ficar com medo de murros na mesa, de carteiradas, né? A gente viu aquela situação do desembargador que deu carteirada lá em Santos. A questão é, a gente quer que fiscais, agentes públicos possam ter liberdade de atuar sem terem receio de retaliação, quer por uma ligação de um desembargador para um secretário, quer por pressões exercidas por investigados sobre um conselho. Essa é a questão. Nós esperamos que um conselho decida de modo independente, em cima de fatos e provas, em cima dos seus próprios precedentes. Agora, Joel Pinheiro da Fonseca. Procurador, há cerca de 2 anos atrás, o novo governo sendo eleito, ninguém sequer imaginava que 2 anos depois a Lava Jato e o Ministério Público, as investigações de maneira geral, estariam sob tantos ataques. Eu vejo o senhor se defendendo, muitas outras frentes também, investigações do Ministério Público, violando a independência.
O que é possível fazer para sair apenas de uma defensiva que parece que a cada dia perde um pouquinho mais de espaço? Como você garante e consagra um pouco a independência de forças-tarefa, de operações, de procuradores e promotores para poderem continuar fazendo o seu trabalho? Trabalho que sabemos mudou bastante a cara do Brasil nos últimos anos. Joel, o que a gente tem é um momento hoje do Brasil, né? Nós tivemos um momento em que o combate à corrupção avançou muito, o Supremo Tribunal Federal deu decisões muito importantes para o avanço das investigações, como permitiu lá em 2016 a prisão após a condenação em segunda instância. Nós vimos o próprio Supremo avançando e aprovando acordos de colaboração premiada, que foram inéditos no nosso país. Então, a gente teve um momento de grandes avanços em que a sociedade estava presente, apoiando os trabalhos nas ruas. E conforme o assunto foi cansando, conforme a visibilidade do caso foi diminuindo, o que a gente viu foi um movimento de reação. Isso não é novidade, isso que aconteceu também na Itália. E é o que acontece no mundo. Existe uma frase muito famosa que fala corruption strikes back. A corrupção, ela reage. A toda ação corresponde a uma reação. E o que nós vemos hoje é um movimento de reação e uma série de retrocessos, aprovação de leis como lei de abuso de autoridade. E é interessante que lá na Itália, uma pauta de aprovação de reformas contra a corrupção, depois daquela famosa Operação Los Impas, também foi substituída por uma pauta contra supostos abusos judiciais. Então, a gente vê um roteiro muito parecido, um roteiro agora em que a gente está no momento de reações, e o que a gente precisa fazer como sociedade é segurar contra retrocessos. E, para isso, a gente precisa se valer das próprias garantias constitucionais que foram dadas ao Ministério Público, como inamovibilidade, como independência funcional. E é preciso que a gente suscite o debate público saudável sempre, né, respeitoso, sobre tudo o que está acontecendo. Procurador, em linhas gerais, como é que o senhor vai se apresentar com essa defesa? E preocupa o fato do relator já ter trabalhado no gabinete do senador Renan Calheiros, que é um dos parlamentares que ele faz essa proposição junto com a senadora Cátia Abreu? O que nós vemos aqui, essas reclamações que vão ser julgadas amanhã, basicamente elas partiram dos próprios investigados, né? Tem 3 casos que vão ser julgados amanhã, uma partiu da defesa do ex-presidente Lula, um outro caso partiu da senadora Cátia Abreu, que foi investigada pela PGR, e o senador Renan Calheiros também. A questão é se vai se dar espaço para retaliação de réus, porque quando a gente analisa friamente os fatos, o que existe, não existe nada que justifique uma medida extrema como a remoção do cargo. Está longe disso, distante disso, não se sustentaria. E mais, o próprio processo que é movido contra mim, por eu ter feito manifestações em relação ao senador Renan, foram manifestações que eu fiz respeitosas, defendendo o voto aberto na eleição para a presidência do Senado e, em segundo lugar, fazendo uma análise de cenário, dizendo que a eleição de Renan Calheiros, como era investigado pela Procuradoria-Geral por corrupção e lavagem de dinheiro, seria prejudicial para a pauta anticorrupção. Uma análise de cenário muito comum e que, a meu ver, está longe de caracterizar uma quebra de decoro, e é por isso que eu estou sendo avaliado amanhã, julgado também. Então, tem 2 processos centrais amanhã. Um se refere a uma potencial punição disciplinar por eu ter feito esses comentários em redes sociais. E, de novo, já fiz mais de 10 mil comentários em redes sociais, todos sempre respeitosos, dentro da pauta partidária anticorrupção. E, em segundo lugar, está em questão algo mais grave ainda, que seria o meu potencial afastamento. Procurador, eu não quero deixá-lo numa situação delicada e nem que renda mais um processo contra você. Mas qual o papel do Supremo Tribunal Federal nisso? O senhor mencionou aí em 2016 mudanças e tudo, e de lá para cá o que nós estamos vendo é bem diferente. Né? Muitos brasileiros estão atônitos, inclusive, com a postura de um Supremo Tribunal Federal que abre inquéritos legais, persegue do ponto de vista político, ideológico, e tenta intimidar. Quer dizer, se nós temos que nos pautar na Constituição para manter a independência do Ministério Público, é um pouco assustador quando a gente lembra que o último guardião da Constituição é justamente este Supremo Tribunal Federal, que não pode ser criticado pelo visto. Qual a sua visão hoje em dia sobre isso? Rodrigo, eu tenho críticas como você tem em relação a decisões do Supremo Tribunal Federal, em relação a atos que, a meu ver, extrapolaram e chegam a cercear a liberdade de expressão. Eu tenho críticas também em relação a decisões que são tomadas na área anticorrupção, como solturas que foram feitas de pessoas presas recentemente. Mas uma coisa muito importante para a gente frisar nesse momento é que a gente sempre faz críticas dentro de um contexto de aperfeiçoamento das instituições, não para sua destruição. Ninguém está aqui a pregar, e tenho certeza que você também não está, a destruição das instituições, o fechamento do Congresso, do Supremo. Não, a gente faz críticas para buscar o aperfeiçoamento da democracia.
Veja que a liberdade de expressão, se fosse para ela proteger elogios, ela não precisaria existir. Ela existe justamente para proteger críticas, ainda que sejam críticas mais fortes, críticas ácidas. O que não se pode fazer, claro, é pregar o fechamento das instituições, porque isso atentaria contra a própria democracia. Isso seria um exercício, vamos chamar assim, autofágico ou autodestrutivo da própria liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão depende dessas instituições para sua própria existência. Procurador Deltan Dallagnol, mais uma vez, obrigado pela entrevista e, claro, a Jovem Pan vai acompanhar o julgamento amanhã. Até a próxima. Tiago, obrigado. Posso fazer um comentário sobre algo que vocês estavam conversando? Claro, por favor, rapidamente só, por gentileza. Bacana. Eu estava ouvindo vocês conversarem antes sobre a delação do Palocci. Essa foi um acordo de delação que foi fechado pela Polícia Federal. O Ministério Público foi contra esse acordo, mas uma vez fechado, a gente vai extrair o melhor que é possível extrair dele. Vamos ter uma postura sempre construtiva. Agora, é normal que as palavras dos colaboradores sejam sujeitas, e devem ser, à intensa crítica, a intenso escrutínio, a intensa checagem. É isso que a gente fez ao longo de todo o tempo. E se algo não for subsistente, deve ser desconsiderado. Agora, a gente tem que lembrar que uma determinada declaração em relação ao investigado é uma parte de um acordo muito maior, que envolve normalmente dezenas de declarações em relação a dezenas de fatos, dezenas de pessoas. Essa avaliação em relação a uma declaração específica não nos preocupa em relação aos processos envolvendo eventualmente o ex-presidente Lula, porque não são processos que têm uma série de provas, são muito robustos. E, aliás, o próprio acordo com o Palocci foi feito na fase final desses processos, salvo engano, do último processo. Já tem outras duas condenações muito robustas, reconhecidas pelo judiciário. Então, a meu ver, essa é uma discussão dentro de um contexto maior que acaba sendo lateral. Mas só queria trazer algumas informações para iluminar o todo e o contexto em cima daquilo que vocês comentaram. Mais uma vez, agradeço a entrevista, uma alegria estar com vocês, com os ouvintes de Jovem Pan. Muito obrigado, procurador, mais uma vez pela entrevista.